esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de ti. Aleluia, Senhor. Pra onde eu irei, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Pra onde eu irei, Senhor? Pra onde eu irei, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Aonde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Peça para o Senhor te inundar nessa noite. Inunda-me com teu amor, transforma-me com teu amor, atrai meu coração a ti, Senhor. Move-me com teu amor, usa-me para o teu louvor, ensina-me a ouvir o teu coração. Pra onde eu irei, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Pra onde eu irei, Senhor? Pra onde eu irei, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Então inunda-me com teu amor,
ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, pois tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, só me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu vou amar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. E eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que Vai dizendo isso pro Abba. preciso pra Declare pro Senhor. eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver.
quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora ou em qualquer lugar. Que minha vida como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora ou em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora ou em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Nós cantamos pedindo para Deus nos usar. Eu convido vocês por alguns segundos orar essa canção e dizer: Deus, me usa dentro daquilo que o Senhor tem planejado para mim. Eu convido você a fechar os seus olhos e dizer: Senhor, me use. Todos os dons e talentos que o Senhor tem colocado na minha vida, que o Senhor tenha total liberdade para usar a minha vida e abençoar muitas outras pessoas. Amado Jesus, amado Senhor, coisa boa estarmos aqui te louvando, te adorando, te bendizendo e podendo dizer: Senhor, usa as nossas vidas, Deus, para o teu bel prazer. Usa-nos, Deus, para o teu bem querer. Aquilo que o Senhor deseja das nossas vidas, que o Senhor possa achar em nós verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Eis as nossas vidas para o teu louvor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor com alegria. Boa noite a todos. A paz de Cristo. Se assente.
Fique à vontade para, sentados, você preparar a sua oferta com alegria. Nós cantamos para que Deus nos use, então que Deus nos use também nas nossas contribuições. Meus irmãos, antes eu quero lembrar a vocês do nosso culto de sexta-feira. Nós estamos com uma conferência sobre o Espírito Santo. Então, se é um tema que lhe apraz e você tem esse tempo disponível, venha, que vai ser muito especial recebê-los aqui nessa conferência, sexta-feira, às 15 horas. Se não puder assistir, assista depois. Não puder vir, assista depois pelo YouTube. Muito bem. Provérbios capítulo 11, versículo 20. Fala, meu povo querido, como é que vocês estão? Eu sou o pastor Arnoldo, um dos pastores do Templo das Nações. Agora, nós reservamos um tempo especial para você que está conectado aí em algum lugar deste planeta. Nós queremos falar sobre esse momento que é tão importante quanto a adoração, a palavra e tudo aquilo que acontece em um culto ao Senhor. Pausa, porque um culto ao Senhor é aquele momento em que nós fazemos um culto a alguém, a uma divindade. Nós cultuamos este ser, com músicas, com palavra, com testemunhos, com a bondade entre um e o outro. Então, esse momento é especial para você que nos assiste aí do outro lado da tela. Muito bem, deixa eu contar uma história para vocês que vocês vão entender muito bem. Quando eu era criança, todo aniversário e todo dia dos pais era a mesma coisa. Eu pegava e ficava naquela alegria, porque meu pai, o seu Haroldo, sempre foi um homem muito presenteador. Ele tem prazer em dar presente. E eu queria dar presente também para o meu pai. E eu ficava pensando, o que eu posso dar para o meu pai? Como que eu posso abençoar a vida do meu pai? O que eu posso fazer? E eu ficava calculando um monte de coisas. Então, a minha mãe magicamente aparecia com a possibilidade e sugestões de presentes. Lá se foram anos e anos de chinelo, de sapato, de pantufa, de camisas, de óculos. Uma vez eu dei um óculos Ray-Ban pro meu pai espelhado e o meu pai ficou meio desconfortável, mas feliz com a generosidade com aquilo que eu dei de presente. Agora, no meio de todos esses presentes, você vai se identificar também. Quantas e quantas vezes você pode se perguntar da onde saía o meu dinheiro? Eu era uma criança e a minha mãe era do lar. A única fonte de renda era o meu pai. Da onde saía o dinheiro? Saía do meu pai. O meu pai dava o dinheiro para a minha mãe, para que eu, usando o dinheiro do meu pai, comprasse um presente para ele. Vou repetir. O meu pai dava o dinheiro para minha mãe, a minha mãe dava a sugestão de compra. Nós íamos lá e comprava o chinelo, o óculos Ray-Ban, a camisa, a pantufa e dávamos para ele. Qual a moral? Eu pegava o dinheiro do pai e comprava um presente pro pai. E ele ficava muito feliz. Ele ficava muito feliz. Mas o dinheiro era dele. Ele poderia ir e comprar o seu presente. Mas o que o meu pai via? A generosidade. O que eu quero dizer com tudo isso? Que quando você vai ofertar, você não vai dar o que é seu. Você vai mostrar a sua generosidade com tudo aquilo que Deus já lhe deu. Deus lhe dá e você mostra a sua generosidade e dá ao Pai e devolve a Ele com alegria no seu coração. Nenhum aniversário, nenhum Dia dos Pais, nenhum Natal, eu cheguei lá, toma aqui, Pai, esse presente. Não, era uma alegria poder dar o presente para o meu Pai sem eu saber que o dinheiro era dele. Agora, você tem a oportunidade de ofertar a Deus, de dar a Deus como parte daquilo que Deus já lhe deu. O Senhor só quer ver a sua bondade, a sua generosidade. Eu quero deixar um texto de Mateus capítulo 6, versículo 24, que diz: um homem não pode servir a dois deuses ao mesmo tempo. Ele não pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Vai amar um e odiar outro. Se nós amamos demais o dinheiro, nós vamos odiar Deus. E se nós amamos demais a Deus, nós sabemos lidar com o dinheiro. Essa é a lição. Pegue a sua oferta, pegue a sua contribuição, seja um dizimista dessa igreja, experimente devolver ao Senhor tudo o que Ele tem lhe dado. Agora, antes de orarmos, você vai ter aqui
o QR Code, o qual você pode apontar o seu celular ou anotar o número do CNPJ e fazer a sua contribuição. Seja generoso, seja bondoso. E nós sempre falamos isso. Não dê com tristeza, dizendo, esse é momento chato. Não! Seja aquela criança, seja aquele Arnoldo criança que jubilava quando podia dar um presente ao seu pai. Você pode dar um presente ao seu pai que está nos céus. E deixa que com certeza ele vai abrir um sorrisão e vai ficar feliz. Ainda que seja rabiscos no papel, mas é um pai feliz, orgulhoso, faceiro com esse filho que o presenteia. Faça isso, alegre, agrade o Senhor e aprenda a lidar com sabedoria com o dinheiro. Deixa eu orar por sua vida, para que então você faça a sua oferta. Amado Senhor, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso guardador, Tu és o nosso protetor. Jesus querido, eu oro ao Senhor pedindo que cada contribuinte, cada ofertante, cada dizimista possa fazer isso com um coração generoso, possa fazer isso como aquele Arnoldo criança dando presente para o seu pai, mesmo sabendo que o dinheiro era do seu pai. Amado Senhor, que nós tenhamos a consciência que tudo que nós damos para o Senhor nos deu primeiro. Por favor, que tenhamos esse coração ajudador de contribuir, de fazer história. Eu oro, Senhor, abençoe cada contribuinte, cada ofertante, cada dizimista, que nada lhe falte na sua casa. Mas, pelo contrário, que ele tenha tanto a ponto de abençoar outras pessoas também. Essa é a minha oração, minha gratidão e o meu louvor ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe. Seja um ofertante, seja feliz e aproveite esse momento. Amém. Caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, declare, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, da estéril faz mães de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. Espírito Santo de Deus, nós já podemos sentir, Pai, o Seu mover aqui entre nós. Para que o Senhor venha agir. Ai, Espírito Santo, meu amigo, meu intercessor, só eu e você sabemos as madrugadas de choro,
Só eu e você sabemos a dor que eu passei. Me perdoa, Espírito Santo, porque eu quis fugir como Jonas fugiu. Mas a tua palavra é viva e você me prometeu. E aquele que prometeu é fiel para cumprir. Senhor, nesse momento eu me coloco de novo diante do seu processo, diante do seu propósito. Ai, Espírito Santo, que nessa noite eu possa ser um canal de bênção na vida dos meus irmãos. Ai, Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar. Eu já posso sentir a tua presença no meio de nós. Eu já posso sentir você sondando os corações aqui nessa noite. Pessoas entraram aqui, Pai, tentando desistir, Pai, dizendo que não é mais para eles, que eles não têm mais fé, Senhor. Mas essa noite, assim como seus discípulos, eu te falo, Pai, aumenta-nos a fé, Senhor. Aumenta a nossa fé, Deus, para que Santa Maria seja inundada de um mover sobrenatural. Que essa cidade, ó Pai, possa ver um mover sobrenatural e um avivamento nunca experimentado aqui, Pai. Nós cremos, Senhor, que Tu estás na direção desse culto e na direção da nossa vida. Amém? Pode sentar. Queridos, quem não me conhece, eu sou a pastora Simone, tenho 48 anos, sou carioca, sou casada com o pastor Alain há 27 anos, sou mãe do Thales, de 27, e mãe do Davi, de 17. Para mim, eu não sei se vocês conseguem ver daí, essa folha aqui tem muita lágrima e muito óleo, porque essa palavra me foi dada em outubro do ano passado. E eu estava num processo muito difícil na minha vida. E eu estava passando por um momento de esmagamento mesmo. Eu não sei se alguém aqui está passando por esse processo, mas eu falo com você, é no esmagamento que sai o melhor óleo. Amém? É no esmagamento, é quando você está sendo triturada que o melhor óleo sai de você. E nesses dias, o Senhor falou muito comigo sobre o grão de mostarda. E eu coloquei a fé como um grão de mostarda. Cada um de nós passa por um processo muito doloroso na vida. Eu não sei se você entrou aqui nessa noite e eu já estou vendo gente chorar, pessoas já sendo ministradas pelo Espírito Santo, né? Eu não conheço a sua vida, mas eu conheço quem conhece a sua vida. E eu posso interceder por você junto a Ele. Amém? Vamos à palavra? Mateus, eu ia ler só o versículo, Mateus 17, o versículo 20. Mas, enquanto eu estava ali, o Espírito Santo falou assim, não lê o texto todo. Vamos lá. E a minha versão é a Almeida Revista e Corrigida. Eu não sei se tem aí. Mas, se não, vocês conseguem também pela NVI, não tem problema, tá? E quando chegaram a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo, Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos seus discípulos trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-o aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram,
por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Mas essa noite nós não queremos ficar tristes. Amém? Desculpa, porque eu sou como profeta Jeremias, né? O profeta chorão. Eu sou a pastora chorona, né? Porque eu choro não de tristeza, mas eu choro de alegria pelo que o Senhor fez na minha vida, pelo que o Senhor fez na minha casa, pelo que o Senhor fez na minha história. Então, eu quero falar com vocês essa noite, primeiro, sobre as características do grão de mostarda. Nós vamos nos ater no versículo 20, que diz o seguinte: se você tiver fé como um grão de mostarda. Vocês receberam um folderzinho? Amém? Olha para ele. Aí tem uma mão que eu sinalizei como se fosse a mão de Jesus e o grão de mostarda. Quem não recebeu? Tem ainda, irmã? Quem não recebeu? A pastora Vera, o pastor... Aqui, ó, eles não receberam aqui na frente. Eu fiz ontem para nós vermos como é o grão de mostarda, o tamanho do grão de mostarda. Mas eu vou falar com vocês o seguinte: o grão de mostarda, ela mede no máximo 2 milímetros de diâmetro, tá? É uma semente resistente. Quando plantada, ela cresce muito rápido, ela cresce mais ou menos 1,5 metros, e os galhos dela são uns galhos bem grandes. E se ela for pisada ou se ela for jogada no fogo, ela suporta, porque ela não se quebra, ela continua intacta. Amém? E nesse texto aqui, eu quero explicar rapidinho para vocês que existia um pai. Vocês viram que ali no versículo 14 tinha um pai que chegou desesperado. Quem aqui é pai? Amém? Eu não sei vocês, mas eu e o pastor Alan, quando nossos filhos ficam doentes, a gente fica desesperado. É uma febre de 37,8 e a gente já está desesperado. Não é verdade? Imagina esse pai. O filho se jogava no fogo e se jogava na água. Olha o desespero desse pai. Eu não sei como você entrou aqui essa noite, qual o desespero que está na sua alma. Mas o Senhor manda te dizer que Ele é o Deus que acalma os ventos. Que Ele é o Deus que vai ativar a nossa fé nessa noite para que nós possamos entender o propósito e todo o processo que nós temos que passar para chegarmos ao nosso propósito, que é a salvação, que é a ativação da nossa fé. Amém? Então, ali tinha um pai, no versículo 14, que desesperado. Mas no versículo 14 também, você vê que ele chega diante de Jesus e o que ele faz? Ele se humilha, ele se ajoelha. Queridos, eu não sei você, mas lá no nosso íntimo, no nosso quarto, no nosso secreto, muitas vezes, quando nós nos ajoelhamos diante de Deus, nós colocamos o nosso rosto em terra, nós declaramos: Senhor, aqui eu não sou mais nada. Aqui eu preciso ouvir a tua voz. Essa noite, que você se curve à presença do grande eu sou. Ele está aqui. Eu posso sentir, você pode sentir, amém? Ele está aqui. Outra coisa que eu aprendi durante essa minha caminhada com o Senhor é que nós damos o que nós temos dentro de nós. E então eu vou falar com você uma coisa. Essa noite, não precisa ficar preocupado. Primeiro, porque aonde há o Espírito do Senhor, ali é liberdade. Você é livre. Se você tem pensado alguma coisa que você fez no passado, alguma coisa que você saiu de casa chateado com o filho, com o marido, nessa noite o Senhor quer te lavar, quer te restaurar. Ele está falando assim: filho, você está na minha casa. Aqui você tem liberdade. Por favor, você tem liberdade no Espírito Santo. Amém? Só não coloque o pé em cima das cadeiras. Amém?
mas você tem liberdade. Amém? O Senhor nos fez livres. Amém? E ele se humilhou. No versículo 14, a gente vê que ele se humilhou, ele se prostrou, ele sabia em quem ele estava procurando, porque provavelmente já havia rumores que Jesus curava, que Jesus libertava. Então, ele chegou diante da pessoa certa. É ou não é? Amém? Então, vamos lá. Quem tem amém, dá amém. Quem tem gratidão, dá gratidão. Quem tem amor, dá amor. Então, nessa noite, deixa o diabo enfurecido, dizendo assim: realmente eu vou dar glória a Deus. Se eu concordar com essa palavra, eu vou dar glória a Deus. Eu vou dizer assim: inferno, você não venceu. A minha fé pode ser desse grão de mostarda, mas com ela eu posso mover montanhas. Amém? Glória a Deus. E ali você vê também um filho possesso no versículo 15. No versículo 17, você vê a falta de fé. Eu vou andar rápido, porque nós temos um horário bem restrito. No versículo 19, você vê a dúvida. Os discípulos duvidando: Senhor, mas nós também podíamos, por que nós não expulsamos? Por que não saiu? Né? E muitas vezes, diante da nossa caminhada, não sei você, mas eu entrei em dúvidas. Quantas vezes eu duvidei do que o Senhor podia fazer na vida do meu marido? Quantas vezes eu duvidei que o Senhor podia estar ele aqui sentado? E para mim é uma alegria ver o pastor Alan sentado. Porque eu e o Espírito Santo sabemos que eu precisei dessa fezinha ali, para que ele chegasse aqui, para ele que fosse um homem de Deus. E hoje, minha irmã, muitas vezes, se você saiu de casa preocupada, fala assim: ai, Senhor, eu não aguento mais esse casamento, eu não aguento mais o meu filho, Senhor, ele está nas drogas, eu não aguento mais, a minha vida financeira está horrível, Senhor. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei que Jesus pode mudar qualquer situação. Amém? E no versículo 20, Jesus nos ensina, né, que se nós tivermos fé, olha aí para essa sementinha, é muito? Para você é muito? Se eu não prendesse ela aqui, se ela cair, ela some, não é verdade? Mas se você tiver fé como ela, você vai dizer para esse problema que você chegou aqui hoje: sai em nome de Jesus, e ela vai sair. Amém? Quem tem glória, dê glória. Então, meu irmão, nós vamos aprender 3 lições aqui. O John, essa semana, passou por todos os frutos do Espírito comigo. Mansidão, domínio próprio, paciência, sabe? Ele foi testado essa semana comigo. Essas são as 3 lições que em outubro o Senhor me deu. E essa folha aqui, eu não sei se está dando para vocês verem de longe, ela está bem manchada, porque foi muita lágrima aqui em cima e muito óleo ungido. Porque eu falei: Senhor, no tempo certo o Senhor vai me honrar novamente. E domingo o pastor Arnoldo me mandou uma mensagem: pastora, só pode trazer uma palavra na terça-feira? E meu marido e eu sabemos, né, amor? Como eu relutei, gente. Como eu relutei em estar aqui diante e eu sinto um fogo subir pelas minhas pernas, que eu não consigo me conter. Eu estou tremendo, não é de nervoso, mas é da unção e da presença do Espírito Santo, porque eu já estou vendo vidas sendo transformadas aqui. E 3 lições que eu aprendi durante esse meu processo. O primeiro é me humilhar, né? Eu me esvaziar, eu tirar tudo aquilo que está ruim. Sabe quantos sentimentos ruins nós guardamos durante a nossa caminhada, né? A falta de perdão é uma delas. A falta de perdão nos enfraquece a fé, sabe? Nos machuca. E a palavra de Deus disse que a falta de perdão é como um câncer que corrói a gente. Então, meu irmão, se nessa noite você chegou aqui magoado com algum irmão, ou com um parente, ou com um filho, ou com um marido, fala: Senhor, eu quero me esvaziar. Eu quero sair daqui, Senhor, uma nova mulher, um novo homem. Eu quero aprender a amar como o Senhor ama. Muitas vezes na minha vida, eu
eu ia para a igreja sozinha e o pastor Alain ia para o bar beber. E eu falava, Deus, como é que eu posso te mostrar para o Senhor? Como é que eu posso mostrar o Senhor para o Alain? Eu estou com uma raiva dele, com vontade de torcer o pescoço dele. E Deus falava assim, ama, faz diferente. E dói, gente. Eu vou falar com vocês, dói. O processo dói. E aí, um dia, ele saiu, eu fui para a igreja, eu cheguei em casa, eu fiz a melhor comida para ele. Eu coloquei a mesa assim, como se fosse uma visita, um rei chegando. E ele chegou meio balançando as pernas. E ele falou assim, ué, o que aconteceu? O que aconteceu? Você não vai brigar hoje, não? Eu falei, não, meu amor, eu fiz uma baita de uma comida para você. E aquilo constrangeu ele. Ele ficou tão constrangido, que ele não sabia onde enfiava a cara dele, sabe? E ali eu já via a minha fé sendo ativada. A minha fé, né, tinha metade desse grãozinho aqui, mas estava sendo já ativada. Então, eu vou falar uma coisa para você. Eu não sei qual o monte que você precisa mover essa semana. Como eu falei com você, né? Qual o monte que está impedindo o seu caminhar com o Senhor? São as suas finanças? São os seus filhos? São aquela pessoa que levantou um falso contra você? Foi aquele marido que hoje foi muito ignorante e grosso com você? Qual é o monte que você precisa ativar a sua fé como um grão de mostarda para mandar ele, passa daqui para colar? Ninguém está falando que tem que separar, amém? Não é isso que eu estou falando. Mas é mover amor, é mostrar amor, é crer no processo que Deus tem feito na sua vida. Amém? Vamos ler em Hebreus, no versículo 11, 1. Pastora, mas como é que eu faço para ter fé? Em Hebreus 11, 1. Vamos lá, eu vou falar aqui rapidinho. Como nós fazemos? É o que nós estamos fazendo aqui. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Eu vou dar um exemplo para vocês. A fé é isso aqui, é eu colocar o pé aonde eu não estou vendo. Não é verdade? Isso é fé. Se nessa noite você está sem essa fé, pastor, eu não estou aguentando mais, eu vou desistir do meu emprego, eu vou desistir daquela pessoa na minha célula, eu vou desistir do meu filho, eu vou desistir. Deus está falando, filha, vem. Como ele falou com Pedro, Pedro, vem. E Pedro foi o único a andar sobre as águas, não foi? Com Jesus, tá? Pedro, ele teve fé naquele primeiro momento, porque ele se lançou, mas chegou num momento que ele sentiu os ventos. Imagina o barulho das ondas, imagina o barulho do mar se agitando ali. E é assim que acontece com a nossa vida. Senhor, eu vou lutar pela vida do meu filho, mas chega num momento que você começa a escutar vozes que não vêm do Senhor e você começa a desistir. Você começa a entrar num processo de desistência. Então, o Senhor nessa noite está falando com você, filha, vem. É seu filho, é sua saúde, é sua família, é suas finanças. Vem que eu vou te ajudar. Amém? Eu coloquei uma frase para vocês, que essa frase diz o seguinte: você está pronto? Não entendi. Você está pronto? Então, fique pronto. O de repente de Deus acontece em dias comuns. Para você pode ser um dia comum, mas para o Senhor olha para você e fala assim, ei filha, a sua fé está como um grão de mostarda, é hoje que eu vou mudar a sua história. E muitas vezes a gente quer ver coisas extraordinárias acontecendo, mas é nos dias comuns que o Senhor se revela a nós, é nos dias comuns que nós
vamos avançando, nós vamos crescendo, nós vamos ativando a nossa fé, nossa oração, a nossa busca. Então, fique preparado, porque hoje é um dia comum para você. Amém? A segunda lição é a fé. Em Lucas, capítulo 17, versículos 5 e 6. Lucas, capítulo 17, versículos 5 e 6. Eu estou muito rápida, pessoal? Ou tá bom? Estão entendendo? Glória a Deus. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Se você chegou aqui, e disse o Senhor: se tivesses fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Bem, esse é um processo. Primeiro eles pediram o quê? Aumenta-nos a fé. Feche os seus olhos. Fala com o Senhor por um instante. Senhor, eu estou precisando dessa fé aumentada hoje. Eu cheguei aqui tão quebrada, Pai. Tão quebrada. Eu preciso dessa fé. E você que está em casa, peça também ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé. E eu vou falar com você que existem alguns passos para nós fortalecermos a nossa fé. E o primeiro passo é ouvir a palavra de Deus. É o que você está fazendo. Você está ouvindo a palavra de Deus. Em Romanos 10, 17, eu gosto muito de trabalhar com versículos, porque ali fica... Eu sempre falo com o pastor Alain, eu venho para a igreja, eu sempre trago, não sei se vocês já viram, uma caneta e um papel. Porque quando os pastores estão falando, alguém está falando aqui em cima, eu vou anotando. E chego em casa, eu sou igual aquele... Desculpa, gente, eu não quero me comparar a isso, mas é o que eu vivo. Um boi, sabe quando ele come, depois ele volta e começa a ruminar? E eu começo a ruminar a palavra, e a palavra vai soltando de novo dentro de mim. Coisas que o Espírito Santo precisava falar só comigo. Então, toda vez que eu vinha para a igreja, eu trazia um papelzinho, uma caneta e anotando os versículos. Para que chegasse em casa, eu ou anotava, esfregava assim na Bíblia, minha Bíblia é bem marcada. Vamos lá então. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Né? Então, esse é um passo para a nossa fé ser ativada. E um segundo passo é oração. Em Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então, eu falo com você assim, não duvidando. Peça, não duvidando. O segundo, queridos, que Deus tem me mostrado que para mim a fé ser aumentada é o testemunho, é ouvir o testemunho de pessoas. Eu não sei vocês, mas algumas pessoas, eu sempre falo sobre o meu testemunho, e é um testemunho muito forte, que eu estou até escrevendo um livro sobre o meu testemunho. Foi um processo muito doloroso que eu passei no meu casamento. E hoje, vendo o Senhor restaurando casamentos, para mim é uma vitória. Então, eu falo com você, não há nada que o Senhor não possa fazer. Amém? Ouça testemunhos. O quarto é você obedecer à palavra de Deus, obedecer o que o Senhor fala nas Escrituras. Obedecer tudo. E você vai ver que a sua fé vai ser ativada. E quinto, estar envolvido com a igreja. Queridos, o Senhor, Ele me trouxe para essa igreja. E eu louvo a Deus todos os dias. E o pastor Alain sabe disso. Que o Senhor me apresentou o pastor Jefferson e a pastora Ana.
Foram pessoas que me ajudaram muito. Quantas vezes eu entrei aqui, e meu marido sabe, eu vim só por vir. Porque a minha vontade era ficar dentro de um quarto escuro, escondida. E a pastora Ana, com amor e a melhor coxinha de Santa Maria, não fazendo propaganda, mas a melhor coxinha de Santa Maria, com amor e um cuidado, veio tirando os carrapichos de mim. Veio colocando óleo nas minhas narinas para que os demônios que estavam tentando contra a minha mente saíssem. Eles foram um bálsamo que o Senhor enviou para a minha vida. E depois a pastora Vera. Pastora Vera, todas as vezes que o pastor Alain vinha sozinha, ela perguntava, e a pastora Simone? Manda um beijo e um abraço para ela. E o pastor Alain chegava em casa, a pastora Vera mandou um beijo e um abraço. Todos os pastores. O pastor Raito assim chegou. Depois eu vou contar no final para vocês o meu testemunho sobre a minha fé. Mas está envolvido com a igreja, está envolvido com o corpo de Cristo, está envolvido num GC. Ali nós estamos mais juntos um ao outro, nós podemos abraçar um ao outro. Muitas pessoas aqui, Deus está me falando que foi traída por amizades. Mas, amiga, irmãos, eu falo com vocês, nessa noite, essa barreira vai ser quebrada. Porque nem todos são iguais. O Senhor quer nos afastar daqueles que realmente podem aumentar a nossa fé. O inimigo, ele tenta laços e embaraços para nos detonar, para nos humilhar, para nós sairmos envergonhados. Mas a palavra de Deus diz que aquele que se levantar contra o ungido do Senhor, ele vai cair. Você é a menina dos olhos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quem aí está entendendo? Glória a Deus. Queridos, eu não gosto de falar sozinho. Eu falo sempre para o pastor Alain. Eu fico até nervosa assim. Eu gosto de ver os rostinhos. Eu gosto de ver as pessoas falando comigo aqui. Amém? Então, é o que eu falo com vocês. Eu não sei como é que você chegou aqui essa noite. Eu tenho que andar mais rápido. Eu não sei como você chegou aqui essa noite. Se a sua fé está enfraquecida pelas preocupações, pelas tensões ou pelas complicações do dia a dia. Mas eu posso te dizer o seguinte, que Jesus está aqui. Jesus está aqui, nesse lugar. E você tem livre acesso a Ele, através do Espírito Santo, que intercede por você com gemidos inexprimíveis. Vocês podem imaginar que tamanho amor é esse? Esse amor me constrange. Esse amor me deixa constrangida pelo tamanho do amor, pastora Vera. Que amor é esse? Que amor é esse? A terceira lição é acreditar nas promessas do Senhor. Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Vamos ler de novo? Vamos ler todos juntos, amém? Vamos lá, 1, 2, 3. Mantenhamos... É esse, né? Vamos ler aqui então. Retenhamos firmes a convicção da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aleluia! Ele te prometeu. Ele te prometeu. Você e a sua casa vão servir ao Senhor. Os seus filhos vão ser salvos pelo Senhor. Tudo aquilo que tentou te derrubar, tudo aquilo que você chegou aqui sem fé, o Senhor está dizendo, filha, eu já falei e eu sou fiel para cumprir. Além? Vamos ficar em pé? Eu não me demorei, eu gosto de ser rápida e objetiva. Olha para esse cartão aqui, pega esse cartãozinho aqui, ó, e olha bem para ele. Eu vou falar com vocês.
Amém. Olha, fui rápida. Glória a Deus. Vamos lá. Eu cheguei aqui em outubro. Foi em outubro, pastor Raito, que o senhor chegou também? Setembro. Foi? Mais ou menos, né? Eu corri porque eu quero que vocês tenham um momento com o Senhor. Eu cheguei aqui e eu estava sentada ali na segunda cadeirinha ali com uma blusa escrito forte. Nesse dia, eu estava em casa me arrumando, porque eu gosto muito de maquiagem, e de fazer cabelo, qual mulher não gosta, né? Resumindo, eu estava me maquiando, e eu falei assim, Jesus, eu estou quebrada, eu preciso de uma palavra. E aí veio o Mateus 17, 20, que eu coloquei nesse cartão aqui. E eu falei com o Senhor assim, Senhor, eu preciso chegar no altar hoje, porque eu não quero mais. Se o Senhor não me levar no altar, eu sei que eu vou abrir mão do meu chamado. E eu sentei ali, pastor Raito, eu não tinha nenhum contato com ele, tinha aqui na igreja, e nesse dia, o Espírito Santo usou o pastor Raito aqui de uma maneira sobrenatural. E tinha uma menina do louvor, que eu não lembro quem é. Não lembro, gente. E eu falei, se eu chegar no altar, eu preciso de uma resposta hoje. Se eu chegar no altar, eu sei que o Senhor vai cumprir o que prometeu na minha vida. Eu sei que eu vou ser uma mulher que vou ajudar muitas mulheres. Eu sei, Pai, que o meu chamado não acabou. E nesse dia o pastor Raito estava aqui. E aí ele me chamou, você. Eu não sei nem se ele lembra. Ora por ela aqui. Eu falei assim, quando eu subi no altar, Deus falou assim, você não me pediu? Eu e o Espírito Santo, a gente tem essas loucuras, sabe? Eu sou louca por ele. E ele age com a minha vida assim, de uma maneira diferente. E eu orei pela menina que estava aqui no louvor. E quando eu desci, eu não lembro qual a outra menina. Ela está aqui? Foi você não, né? Uma menina, estava ali naquele canto. Ela falou assim, pastor, o Espírito Santo me incomodou e falou para mim te abraçar e dizer que você é muito especial para ele. Era poucos dias que eu estava vindo na igreja. Aquilo ativou a minha fé, gente, de uma maneira sobrenatural. E aí, naquele dia, eu me coloquei nas mãos do Senhor. E eu falei, Senhor, faz de mim o que o Senhor quiser. Me esvazia dessa raiva que eu estou sentindo. Me esvazia, Senhor, de tudo aquilo que o mundo tem tentado colocar na minha vida. Queridos, naquele dia eu entendi que por Jesus eu morro. Naquele dia eu entendi que por Jesus eu faço loucuras, porque Ele me amou primeiro. E nessa noite Ele está aqui, falando ao seu coração, filha, eu te amo, eu conheço você. Enquanto o louvor estiver cantando, eu quero colocar a última frase para vocês. Se um homem não descobriu nada pelo qual morreria, não está pronto para viver. Se nessa noite você entendeu que precisa viver para sua casa, para sua família, você precisa morrer para você. Você precisa morrer. Você precisa se esvaziar. Ah, irmãos, eu não conheço o coração de vocês,
mas Ele está aqui, Ele conhece. Eu quero que abaixe as luzes, por favor. Você que nessa noite chegou aqui e tem uma montanha para profetizar sobre ela, passa daqui para lá. E ela vai passar. Eu te peço, não sou eu que estou te chamando, mas é o próprio Jesus que está aqui. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Esse é o primeiro passo de fé que o Senhor está pedindo para você fazer. Filha, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Os pastores vão estar orando e o grupo de louvor vai estar cantando sobre se esvaziar. Aleluia. Pode vir. Você é livre. Olha, não se preocupa com o seu irmão do lado. Não se preocupa se você é pastor, se você é da portaria, se você é do louvor, se você sentiu que essa palavra é para você. Não se preocupe, ninguém vai julgar, amém? Quero me esvaziar. Fala isso para o Senhor. Você pode se ajoelhar como aquele pai se ajoelhou. Você é livre, amém?
Amém, queridos. Eu posso sentir, você pode sentir, pode continuar, você é livre. O Espírito Santo tem tirado castas, ele tem mexido naquela ferida que você achou que estava cicatrizado dentro de você, aquela falta de perdão, ele está tirando nessa noite e está passando o bálsamo dele. Amém? Glórias a Deus, amém? Eu vou passar para o pastor Maurício. Obrigado. Quando você estiver desanimado, pega esse cartãozinho, olha esse grãozinho de mostarda. Amém? Glórias a Deus. Graças a Deus. Palavra especial, pastora Simone. Deus abençoe a fé, né, amados? Coisa boa, né? Sem fé, impossível agradar a Deus. Porque os que o buscam, os que se aproximam dele, têm que crer que ele é o Senhor. Coisa boa, né? Palavra especial sobre fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, nós te damos graça. Vamos encerrar, vamos para casa. Estenda a sua mão para a sua casa. Vamos orar pela nossa família. Vamos abençoar a nossa geração, a nossa descendência. Pai maravilhoso, Pai poderoso, nós te damos graça mais uma vez, Senhor. Obrigado por esse culto fé, obrigado pela tua palavra, Pai, que mais uma vez, Pai, falou o nosso coração, nossa mente, a nossa alma. Deus maravilhoso, nós estamos sedentos pela tua palavra. Estamos, Pai, como aqueles felizes, como os que sonham. O Senhor colocou um cântico novo de adoração em nossos lábios essa noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelas canções, os louvores, as orações, as almas, vidas que aqui estiveram, Senhor. Mas agora, Paizinho, visita a nossa casa. Que a mesma graça, a presença, a mesma revelação, a mesma palavra, o mesmo Espírito que está aqui, Pai, e a mesma fé do tamanho de um grão de mostarda é necessário, mas um coração liberado esteja lá com os nossos familiares, Pai, para buscar ao Senhor, para ouvir o Senhor e para adorar ao Senhor. Deus poderoso, Deus maravilhoso. Assim nós oramos e abençoamos a nossa casa em nome do Senhor Jesus. Já vamos encerrar. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Ninguém nos visita, todos de casa? Ali, né? Seja bem-vindo, só um. Deus abençoe. Agora nós vamos acabar o culto. Você pode passar aqui do lado, nós vamos pegar o seu telefone. Vamos orar, tá? Para os dois aí. Amém, amados? Deus abençoe. Está encerrado o nosso culto. Boa noite. Aquele que acalma o vento, aquele que acalma, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, o mesmo que Abraão. Não temas, sou contigo.